palestras aqui em nossa casa. E hoje ele vai abordar um tema muito interessante, o carnaval na visão espírita. Faremos uma breve prece e passaremos a palavra ao nosso confrade amigo, cooperador de nossa casa, e sempre com muito boa vontade nos assiste. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente em todos os corações, ajudando-nos a vencer as dificuldades que encontramos pelo caminho, minimizando a dor daqueles que estão mais próximos, pois sabemos, Senhor, que vivemos um mundo muito conturbado, onde as pessoas estão sem paz, sem saberem o que fazer da própria vida. Dai-nos a condição de ajudá-las dentro das nossas possibilidades, levando uma palavra de amor, de carinho, de alento a estes corações necessitados. E com essa proposta, Senhor, iniciamos as nossas tarefas da noite de hoje, passando de imediato a palavra ao nosso amigo Jorge Hessel. Excelente noite, então, para todos aqui que estão presentes, os que estão também aí no salão, com todo o meu mais profundo respeito e gratidão pelo apoio, pelo convite, para que nós possamos fazer, como eu disse, juntos uma reflexão sobre a questão do carnaval, numa perspectiva mais doutrinária, numa perspectiva mais cristã, numa perspectiva espírita. Nós estamos realmente vivendo, como você falou muito bem, lembrou, uma sociedade realmente bastante doente, hipocondríaca. Os seres humanos, muitos deles perderam o endereço de Deus. Alguns estudiosos entendem, por exemplo, que é o tema que nós vamos abordar, que o carnaval é como se fosse uma festa cristã, pois a sua origem, lá na matriz, na forma de como nós entendemos a festa, atualmente ela tem uma relação direta, segundo esses pesquisadores, com o que eles chamam de jejum quaresmal. Isso, claro, não impede que sejam traçadas algumas rápidas linhas históricas, algumas origens também históricas, que nos mostram essa influência que esse festejo popular, que não é uma tradição genuinamente brasileira, é claro, o carnaval ele sofreu várias denominações na antiguidade. Por exemplo, a associação entre o próprio carnaval e comumente se faz uma associação entre carnaval, orgias, pode relacionar-se com as festas de origem, por exemplo, em épocas recuadas pela tradição greco-romana, com, por exemplo, as bacanais, que eram festas chamadas dionísicas para os gregos especificamente, sabendo que os romanos absorveram muito e adaptaram muito e acabaram realmente seguindo em seus próprios conceitos mitológicos a cultura grega. E seria um tipo de dedicação a, por exemplo, Baco, que era um deus chamado deus do vinho, ou Dionísio, para, como eu disse, a cultura grega. E orgias marcadas por, muitas vezes, embriaguez e pela entrega desenfreada, inconsequente de prazeres da própria carne, do próprio corpo físico. E lá em Roma, existia numa adaptação, num acoplamento a essa cultura grega, as Saturnálias, que ocorria, normalmente, à época no chamado solstício de inverno, no mês de dezembro. E também, entre os romanos, uma outra cultura, numa adaptação feita entre eles, a chamada Lupercalia,
muito próximo, porque ocorria em fevereiro, essa Lupercalia, lá em Roma. E era exatamente aquele mês que seria para uma homenagem, uma reverência às divindades, aspas, infernais, mas também das chamadas entidades das purificações. Dentro de um processo mitológico, esses festejos têm origem normalmente ligado a essas questões greco-romanas. E duravam dias, à época, com comidas, bebidas, danças, desequilíbrios de toda espécie. E os papéis sociais também eram invertidos, temporariamente invertidos. Existem grandes antropólogos que fazem estudos, também sociólogos que fazem estudos sobre a questão da origem no carnaval, e esse frenesi coletivo em que as pessoas fazem uma inversão muito grande, né? Por exemplo, vocês observam que as pessoas mais humildes socialmente ou economicamente falando se vestem como reis, rainhas, normalmente nos desfiles aqui no Brasil seria essa adaptação. E os escravos, por exemplo, né, eram colocados como seus senhores na época, né, e iam os senhores invertendo, se colocando na condição de escravos. Era uma situação de uma psicologia coletiva meio estranha de ser interpretada de uma forma racional. Mas, para outros, o termo carnaval é procedente de uma festa ainda, como eu disse, entre os romanos e também entre os egípcios, agora, considerando a cultura e mitologia egípcia, né, em homenagem ao deus Saturno, daí as Saturnálias, né, das tradições romanas. E era feita exatamente com carros alegóricos, puxados a cavalo, né, que desfilavam com homens, com mulheres, eram conhecidos nas Saturnálias como carrum navalis, latim carrum navalis. Daí, segundo estudiosos que eu pesquisei, a origem da palavra carnaval, carrum navalis, carnaval nessa adaptação. E há também quem interprete a própria palavra carnaval, por exemplo, conforme as primeiras sílabas da frase carne, nada, vale. Carnaval. São interpretações interessantes dentro do campo da antropologia, no campo da sociologia. A história do carnaval, por exemplo, no Brasil, que é o que nos interessa nessa reflexão de hoje, iniciou-se tradicionalmente no período colonial, portanto, há muitos anos, né? E uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o chamado entrudo, conhecidíssimo entrudo para os nós historiadores, que era um tipo de uma brincadeira de origem, portanto, lusitana, que, na época da colônia, era praticada também pelos escravos. E nela, as pessoas saíam às ruas, dentro da tradição do entrudo, sujando umas às outras, jogando lama, jogando urina. E o intrudo ele foi, em algum momento, em face dessas aberrações, proibido no século XIX, lá para 1841, mas, como tudo no Brasil, as leis funcionam um pouco, me perdoe essa observação um pouco negativa, e o intrudo acabou realmente se estendendo até mais ou menos 1950 do século XX. E, como festa popular, considerando o carnaval como festa popular, eu acredito que poderia ser um acontecimento cultural plausível se, aí vem o se, não fossem os excessos que nós conhecemos narrados pela imprensa de uma forma geral, né, que são cometidos em nome de, aspas, da alegria, na busca da alegria, do extravasamento da busca do prazer pelo prazer, em nome dessa tal alegria, que não é alegria coisa nenhuma, é euforia, mas não alegria, é uma diferença entre alegria e euforia. A intenção acaba sendo se alcançar essa alegria ou euforia através, aí sim, voltando aos antigos, né, do prazer desregrado e dos excessos de toda a ordem. E é uma coisa meio estranha, porque muitos que pulam o carnaval, quando passa o carnaval, parece que a psicologia delas
colocam realmente para a realidade de si e percebem que elas se deixaram levar. Porque, de alguma forma, nós somos influenciados pelo meio, nós somos influenciados pelo momento coletivo se nós não formos vigilantes e atentos às nossas escolhas aqui na sociedade. E o resultado tem sido a insatisfação muito forte após esse período eufórico, né? Um vazio interior em muitos seres, aliás, que já vivem um desprazer com medo de terminar o momento de prazer, porque eles ficam, quando é que vai acabar o carnaval, já preocupado com o término do período de carnaval. Então já vivem uma ansiedade na busca do prazer, numa euforia totalmente utópica e totalmente alocada, porque isso leva a desequilíbrio moral, leva, consequentemente, aos desequilíbrios espirituais, como decorrência natural, por falta de uma visão mais consciente de o que nós estamos fazendo na Terra. Nem todos param para pensar que um processo, nós espíritas analisamos dessa forma, que a reencarnação, estarmos na carne, não é essa carne que nada vale, não. A carne é um prêmio. O corpo físico é uma verdadeira premiação. Nós fomos premiados para utilizarmos uma carne que vale muito. Um corpo físico maravilhoso, um templo que nos é emprestado a fim de que, através dele, possamos estar buscando, por escolhas conscientes, o caminho do bem, o caminho do belo, o caminho do bom, o caminho da harmonia, o caminho da paz, o caminho do amor. Claro, e nós temos que ponderar, e eu acho que todos concordariam comigo, que se não fossem os excessos, esses festejos, como o festejo de nexo meio sociocultural, poderia até tornar-se um acontecimento compreensível, se, aí vai mais uma vez o se, não admitirmos isso, evidentemente, nós ficaríamos na ala dos radicais, dos fanáticos, né, dos intransigentes. A nossa proposta não é essa, é apenas mostrar a realidade constante em documentações médicas, constante em documentações policiais, constante, portanto, como consequência em documentações nas raias judiciais. André Luiz, conforme ele narra para nós no livro Conduta Espírita, lá no capítulo 37, e textualmente, quando ele fala das fórmulas sociais, desses nexos socioculturais, ele faz uma advertência para cada um de nós, né? Os espíritas, aí eu coloco com ênfase os espíritas, porque a nossa mensagem tem como alvo exatamente os mais interessados na doutrina espírita, para que nós possamos nos afastar de festas que ele chama de lamentáveis, como as que assinalam a passagem do Carnaval. Ele fala isso no capítulo 37. Ele nos recomenda esse afastamento. Assim, mas o afastamento resolve a situação? Bom, se você está querendo fazer alimentações no campo mental para trazer energias mentais salutares, para você manter uma saúde física, mental e emocional em equilíbrio, você precisa saber buscar e escolher os caminhos e os locais e as coisas melhores. Se você buscar ambientes que não sejam ambientes que sejam tão salutares, por várias razões, comprovadas por essas documentações que eu citei, eu não tenho nenhuma condição de sobrepor com facilidade ambientes tóxicos. A tendência é que, no coletivo, eu realmente acabe me contaminando, em boa parte, por um processo de associação de energias tóxicas a mim mesmo e tendo que encontrar em mim, e muitas vezes não vou encontrar, força muito superior à força que esteja no limite da minha própria força para poder sobrepor a esses apelos que nesses momentos realmente ocorrem. Toda a nudez, todo o apelo no campo da droga, da violência, etc. Obras existem por Divaldo Pereira Franco, ele vai narrar para nós, as artimanhas nas lideranças engendradas por seres que vivem nas trevas, nem é no umbral, são regiões infraumbral, em que eles fazem esse tipo de festejo, aspas, né, esse tipo de manifestações. Então, o André Luiz, como eu disse no capítulo 37 de Conduta Espírita, ele nos recomenda o afastamento dessas lamentáveis festividades assinaladas principalmente com essa passagem do Carnaval. Em face disso, claro que nós imaginamos o Carnaval como um momento em que a pessoa normalmente exterioriza o que há
normalmente, ele não vai para rezar, não vai para orar, não vai pensar em meditação, não vai pensar em... É para extravasar o sensualismo, muitas vezes reprimido durante uma vida normal da sociedade, após ou antes do carnaval. São aqueles momentos realmente em que ela sente o seu primitivismo se extravasar, porque tudo é aceito, é o prazer pelo prazer, não há, digamos assim, nenhum tipo de limites para uma busca de um comportamento ético, portanto, eu dou, ou realmente eu extravaso esse primitivismo, esse sensualismo. E isso, evidentemente, trará inevitavelmente consequências, e claro que não são consequências saudáveis. Isso é óbvio, tão óbvio como 2 e 2 fazem 4 em matemática. Então, historicamente, nós percebemos que essa efervescência momesca, evidentemente, acaba sendo um evento que carrega em si mesmo essa carga desde a mitologia, desde a tradição greco-romana, grego também romano e romano-egípcio, né, dessa barbárie e desse primitivismo ainda do nosso mundo profundamente sombrio, do ego exacerbado, que ainda reina entre os chamados, aquelas pessoas que realmente estão e permanecem marcadas pelas paixões dos prazeres, como eu disse, pelo prazer, pelos prazeres violentos. E aí precisamos ter cuidado, realmente é um festejo que vai me trazer algum benefício? Não. Se não traz benefício, voltamos lá no capítulo 37, o ideal seria afastar mesmo. E em face do costume de ser chamado, por exemplo, de folia, para extravasar não alegria, mas euforia. Folia, para quem não sabe, vem do verbete folie, em francês, que significa loucura ou extravagância, exatamente isso. Folia, do francês, vem de folie, que quer dizer exatamente loucura e extravagância. Isso é fato também, isso é histórico. Então, nós vimos que a reverência coletiva ao deus Dionísio, ou a Saturno, ou seja lá, qualquer tipo de entidade endeusada pela antiga mitologia, seja na Grécia, no Egito, seja em Roma, por exemplo, como eu disse, na Grécia, nas chamadas de clássicas bacanalhas, é o termo que eles usavam para esses festejos. Lá, na velha Roma, mais uma vez nós vimos a Roma dos Césares, a Roma gloriosa, ostentosa, dominante da bacia mediterrânea, era fortemente marcada, como eu disse lá atrás, pelo aspecto muito pagão, não no sentido de não seguir tal ou qual religião chamada cristã, mas por um movimento chamado pagão, mitologicamente conhecido como Saturnálias. E nessas ocasiões, na época, em Roma, como eu disse, dos Césares, até sacrificavam pessoas. Existiam escolhas de vítimas humanas para as Saturnálias. Tem origem exatamente nesses manifestos coletivos antigos, o que nós chamamos de carnaval. Então, nos dias conturbados de hoje, sabe-se que existem algumas estatísticas que eu fui buscar. Em cada 10 casais de foliões, 10 casais corresponde, pelo menos, considerando a lógica matemática, 20 pessoas. E 7, pelo menos, terminam uma noite de folia, com certeza brigados, cuja base principal é o ciúme. É um comportamento, é uma emoção profundamente humana. Que desses 10 casais foliões, pelo menos, após o carnaval, acabam se transformando normalmente em adultério. Numa média de 3 para cada homem, 3 para as mulheres. Fica meio 50% aí o histórico de adultérios pós-carnaval em função dessas lascívias, né, desse desregramento, desse prazer pelo prazer, em momento inconsequente em que os próprios casais não levaram em conta a necessidade de se trabalhar um pouco mais a questão consciencial, de trabalho de uma forma subconsciente, né? E dessas 10 pessoas, ou pelo menos 10 casais, sejam homens, sejam mulheres, no carnaval, pelo menos acabam se submetendo normalmente a coisas durante os festejos, durante a folia, que eles normalmente abominariam no seu dia a dia. Por exemplo, tem gente que nem tinha contato com álcool e passa a ter contato com álcool, com entorpecentes. E no seu dia a dia nem faziam isso.
e, a partir de, em algum momento de vigilância, acabam caindo, e a dificuldade de sair exatamente dessa porta de entrada. É preocupante. Eu estou jogando no lixo todo um festejo que é popular e que realmente circula muito dinheiro dentro de uma visão de estrutura econômica para uns e outros que são diretores responsáveis por chamadas escolas de samba, etc., que geram emprego, mas entre o chamado custo-benefício, claro que nós vamos encontrar realmente prejuízo muito grande após esses festejos daqueles que se deixam embrenhar de forma inconsequente pelos apelos naturais de uma psicosfera profundamente sensualista. Tudo isso decorre desse êxtase que são atingidos por esses momentos de folia no carnaval, quando a tal suposta liberdade, a tal de igualdade, regada por orgias, por depravações, somadas a esses abusos de alcoólicos, vão levando as pessoas a se comportarem fora do que eu poderia chamar da sua normalidade. E aí, como eu disse, o coletivo influenciando no indivíduo. Eu já falava do Caime, ele que é um dos maiores suicidólogos que eu conheci, estudou muito a questão do suicídio, e ele falava muito que a desventura do indivíduo sendo esmagado pelos apelos da sociedade como um todo, como um rolo compressor, se sente esmagado e acaba realmente fugindo de enfrentamento das exigências dos protocolos sociais. E muitos acabam realmente sendo seduzidos por esses momentos em que, supostamente, a maioria opta pelas orgias, pela depravação, pelo prazer. E, enfim, Emmanuel, ele também nos chama atenção, ele diz exatamente, ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam leprosos, moralmente falando, cegos de uma incapacidade de visualização da realidade, também, em realidade, diante do dinheiro que se gasta, muitas vezes, nesses festejos, Emmanuel não esquece das crianças abandonadas, das mães aflitas e sofredoras que passam a míngua quando se investe milhões para a manutenção da tradição, quando se paga realmente rios de dinheiro para as televisões e outros meios de comunicação de massa. Tudo isso merece do espírita, que temos um compromisso na Terra de sermos arautos de uma boa nova, arautos da espiritualidade, arautos da religiosidade, que é totalmente diferente de religião extrínseca, porque quando eu falo religiosidade, é a busca absolutamente até instintiva e natural no ser humano de religar-se ela própria com o divino que em plenitude nela habita, que é o Criador na sua onipresença. Nós, naturalmente, em algum momento, temos um movimento de religiosidade, que é a palavra religião, religar é voltar à origem de onde nós nascemos, nós viemos do Criador. E tentativa de religar-nos com o Criador num processo de religiosidade intrínseca, comigo mesmo, porque Deus ele é presente em cada um de nós. E a questão da religiosidade intrínseca também, já que eu comecei lá dizendo dessa tradição quaresmal. A religião intrínseca, a religião que eu sou o líder dos princípios que eu estabeleço como norte para eu encontrar o caminho de não me afastar da lei de amor, justiça e caridade que eu trago na minha consciência. Enquanto há, segundo Emmanuel, esses miseráveis que estendem as suas mãos súplices em face da fome por questões econômicas, sobram, como eu disse, repito e reenfatizo essas fartas contribuições para esses salões que se enfeitam com muitos e muitos recursos financeiros que poderiam tranquilamente serem utilizados para obras sociais mais consistentes, mais robustas, mais convidativas para o desenvolvimento da cidadania. Quando nós, na realidade, nos damos, né, aos exageros de qualquer sorte ou de toda sorte, as influências perniciosas elas vão se potencializando, elas vão se intensificando e, muitas vezes, deixamos-nos dominar por
espíritos, seres, irmãos nossos desencarnados, espíritos com tendências nocivas, ligadas exatamente não ao bem e distantes da lei do amor, que vão ocasionando, de alguma forma também em nossa sociedade, esses episódios de todos os tipos de violências no sentido físico e no sentido também mais essencial, no sentido também espiritual. E nesse cenário, os obsessores, que nós chamamos de obsessores, influenciam durante esses momentos, como influenciavam antigamente também, como Manuel Filomeno de Miranda explica muito bem em suas obras. Enfim, aqueles que não se vigiam, os vigilantes, que se deixam arrastar pelas paixões, aí eu vou usar o termo momesco, quer dizer, as paixões pelo reinado de Momo, através dos quais esses obsessores se locupletam, eles se abastecem de todos os gozos e desmandos materiais. Tudo isso merece reflexão de cada um de nós espírita, voltando ao capítulo 37 de Conduta Espírita, quando o André Luiz nos faz a recomendação bem direta de nos afastarmos desses momentos de folias, que, como eu disse, bem traduzido, folie, loucura ou extravagância. Vendo-se para tanto, ou seja, muitos desses espíritos, eles acabam se valendo, né, das vibrações viciadas das nossas mentes incautas, né, e contaminadas também de impurezas daqueles que abraçam de forma fanática os apelos de Momo, ou seja, eles se agarram a esse momento de extravasamento da inversão dos valores morais, dos valores éticos, num afastamento quase que total das leis de amor, justiça e caridade da própria consciência, porque nós trazemos na consciência as leis divinas, profundamente inscrita, conforme os espíritos nos afirmam na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Portanto, além da companhia de encarnados que estão em processo de desequilíbrio, vinculam-se àqueles que, de forma incauta, realmente se deixam mergulhar realmente nesses momentos de supostas alegrias, uma inumerável legião de seres doentes, totalmente afastados do bem, e recebendo desses seres doentes as más influências também, como se não bastasse. Os encarnados também, que são péssimos influenciadores também. É um momento realmente que traz benefício? Por tudo que eu fiz aqui como exposição até agora, eu não vi nenhum benefício. Não há como nós buscarmos filigranas de benefício para aqueles que mergulham. Não, mas eu posso usar o bom senso, eu posso usar a sensatez, a oração. Vamos falar um pouco sobre a questão da oração também. Aqueles, não, eu oro muito, eu vou para lá, oro. Quer dizer, é tentar enxugar gelo. É preciso ter um pouco de cuidado, porque você enfrentar o perigo sem as armas necessárias para esse enfrentamento, inevitavelmente você vai ser abatido. O Paulo já nos falava da importância da oração, da vigilância, o Paulo nos falava do escafandro para proteger o nosso corpo como inteiro, ou, se não, o nosso corpo mental, que ele chamava o capacete divino, que é a nossa fé, que é aprendermos no instrumento mais poderoso de nossa transformação, que é exatamente a oração. Então, as tendências ao transtorno comportamental de cada um de nós e essa correspondente apatia em vencer esse transtorno são igual àqueles ímãs que atraem os espíritos equilibrados. É isso que nós queremos para a nossa vida? É isso que nós queremos para os nossos filhos, nossos netos? É isso que nós queremos para os nossos irmãos? É claro que não. Nós não gostaríamos, evidentemente, de ver um parente muito próximo de nós realmente vitimado por essas consequências daqueles que não pensam um pouco mais de forma elevada para evitar, como diz André Luiz, estar no meio de um ambiente tóxico, intoxicante, e dificilmente as pessoas saem incólumes dessas condições. Então, os espíritos, é uma visão que nós temos, os materialistas não têm, os sensualistas acabam não tendo,
Então, esses espíritos fomentadores do descaso, a própria dignidade humana, e eu disse que o nosso corpo precisa ser dignificado porque é um prêmio, nós fomos premiados na reencarnação, que, em suma, não existiriam, evidentemente, se nós vivêssemos nesse firme propósito de educar as paixões instintivas que nos animalizam, que nos tornam verdadeiros animais. Qual é o objetivo da reencarnação num plano maior dentro de uma programação? É nós desenvolvermos virtudes para que nós possamos, de alguma forma, no propósito, crescermos em nossa jornada evolutiva e não ficarmos em dimensão de estacionamento. É lamentável que, na época que nós estamos vivendo, quando os conhecimentos novos possam facilitar ou felicitar mesmo a mentalidade humana com tantas conquistas científicas, fornecendo a cada um de nós chaves maravilhosas dos nossos elevados destinos, abrindo a cada um de nós as belezas, os objetivos sagrados da própria vida, que existem trabalhos sérios no campo da psicologia, como meu irmão, querido irmão Arnaldo Rocha, como psicólogo clínico que é, sabe quanto essa área da ciência, sobretudo nessa área científica mais ligada à espiritualidade, não ao cabresto do materialista, como nós temos suportes importantes de mostrar realmente esses horizontes maravilhosos, as belezas, os objetivos sagrados da vida, viver com dignidade, para que nós possamos realmente explicar que os excessos de qualquer natureza são verdadeiros, são alucinantes, né? Entre as sociedades que se, muitas vezes, pavoneiam, né? Cheio de orgulho, com títulos de civilização, vivendo momentos de verdadeiros incivilizados, na maioria das vezes. Mas isso é permitido. E vem a permissividade, na libertinagem. E eles membros de uma sociedade do qual acham que está dentro de um padrão ou de um patamar de civilizado, quando o apelo desses festejos é para viver exatamente longe da civilização, dentro da ética de uma civilização sadia. Será válido, por exemplo, voltando para nossos objetivos doutrinários, eu tenho que olhar o tempo para não ultrapassá-lo, até mesmo considerando as casas espíritas, fechar uma porta de um centro espírita em períodos de festejo de carnaval, nesses 4 dias, sexta, sábado, domingo, terça, segunda, terça, e tem uns que abrem quarta, na Bahia se abre a semana, se faz festejo a semana inteira, com todo respeito, e nós sabemos que isso é tradição, mas a tradição, evidente, se eu me deixar levar por certas tradições, realmente eu vou perder contato com aquilo que, essencialmente, eu sou convidado a fazer numa reencarnação, que é buscar a minha essencialização e não ser cabrestado por tradição. Então, uma casa espírita não deveria fechar as suas portas, né? Mudar as características das suas reuniões por causa do carnaval. Estou trazendo agora para um debate sob o ponto de vista das administrações de uma casa espírita. Porque existem muitas casas espíritas que acabam fechando as suas portas nos feriados do carnaval por, eu considero, motivos não razoáveis, na minha visão. Não quer dizer que esteja errado ou certo, também não quer dizer que eu esteja errado ou certo. Mas eu não acredito ser razoável fechar as portas exatamente no momento em que aparecem pessoas totalmente atormentadas que poderiam estar precisando, de uma forma emergencial, de um tratamento, de um passe, de um aconselhamento, de um acolhimento fraternal. Imaginemos uma pessoa com essas necessidades imediatas de atendimento fraternal, né? Ou de recursos espirituais, através do passe urgente, né? Num caso de obsessão, por exemplo, e a porta do centro totalmente fechada, e muitas vezes, aí, pasmem, muitos dos seus dirigentes lá na folia, o que é uma aberração. Quer dizer, é coisa de ficção ou de realidade das trevas, ou seja, como diz Manuel Filomeno de Miranda em sua obra, não é uma coisa que nós podemos chamar de normal. Seria fraterno, sim, trazer essas pessoas, esperar para que elas possam ser atendidas exatamente após, quer dizer, vou fechar as portas até chegar a chamada quarta-feira de cinzas, até esperar o seu surto, né, levar ela para a condição quase que de lesão irreversível. Então, é importante nós parar para pensar, vale a pena os dirigentes pensarem em reunir-se, vamos fechar a casa espírita porque não vai vir ninguém, mas não é importante o número de pessoas que estejam ali, é importante quantos espíritos podem ser atendidos pelo bom comportamento de quem ali está frequentando, fazendo alguma coisa útil dentro da casa espírita.
porque coisa útil é trabalho. Trabalho é toda ocupação útil da consciência. Quando eu faço qualquer coisa que eu acho que é trabalho, não é uma ocupação útil da consciência, não é trabalho, é gastança de energia, mas não é trabalho. Porque trabalho, para ser trabalho, no conceito espírita, precisa ser alguma coisa útil, alguma ocupação útil da minha consciência. E considerando essa realidade, é importante, e eu acho que convém lembrar, que Jesus, ele curava aos sábados, qualquer momento, em qualquer hora, mesmo que o costume da época não permitisse. Estaria Jesus transgredindo ou aberto para acolher os corações sofridos, almas sofridas, naquele vale de lágrimas da ignorância, ele abrindo seu coração para atender a todos a qualquer momento. Por isso mesmo, ele próprio disse: por que não posso curar aos sábados? Está lá em João capítulo 5, versos 17. Se meu pai trabalha sempre, e os espíritas fecham as casas espíritas. Estou fazendo uma análise daqueles que fecham casas espíritas nesse período. Não, vamos suspender os trabalhos, porque é carnaval mesmo. É preciso parar para pensar os porquês. Tem aqueles que têm até medo, não, tem muito obsessor, pode realmente trazer confusão. Ora, uma casa espírita deveria ter grupo realmente consistente, com trabalhadores também dignificados para estarem realmente compondo um trabalho de desobsessão, pelo menos no mínimo, para que nós possamos realmente justificar a importância de uma casa espírita como um hospital, como uma escola, como um lar, para acolher os necessitados. Afinal, o que o carnaval, de tudo que eu estou falando até aqui, traz de benefício? Eu falei lá no início. Qual o benefício que ela traz? Os foliões inveterados, mesmo, aspas, espíritas, eles alegam que o carnaval é, e poderia ser, segundo eles, um extravasador de tensões, liberando as energias dentro desse extravasamento, desse poder extravasar os sentimentos reprimidos. Será mesmo? Será que realmente tem lógica de que essa alegação desses carnavalescos, que o carnaval é um extravasador de tensões? Pelo menos as estatísticas apontam exatamente o contrário, que no período carnavalesco não são nem 1 milímetro diminuídos as taxas de agressividade, de neurose, muitíssimo pelo contrário. O que se vê é um verdadeiro cenário de violências urbanas, de tragédias familiares. Então, extravasar o quê? Cá para nós. É preciso nós usarmos o bom senso como espírita consciente, que estuda Kardec com seriedade, deve usar e abusar do bom senso. Então, as estatísticas elas resistem como consequência do cenário do reinado de Momo, por exemplo, gravidezes indesejadas, quantas? E, normalmente, a consequente proliferação posterior de abortos provocados. Acidentes automobilísticos, aumentos de criminalidade como estupros, fora os suicídios que ocorrem nesses períodos, liberação de tensão, aumento do uso de diversas substâncias, como nós chamamos de estupefativas, ou seja, aquelas que entorpecem, aumento do uso de todos os tipos de alcoólicos. Álcool quer dizer sutileza. A palavra álcool é um perigo, é uma verdadeira armadilha. A própria palavra álcool, ela quer dizer em árabe, quer dizer exatamente sutil, é uma coisa sutil, que vai enganando. Tem aqueles que dizem, não, é hoje só, como assim, é só hoje, é um gole só. Nessas evasivas aí, desse um gole só, vem mais de 1 milhão depois de goles, após esse contato com os alcoólicos, exatamente em que vão surgir esses novos viciados. Proliferação das doenças sexualmente transmissíveis, incluindo aí, porque não está controlada totalmente, existe um relativo controle da própria AIDS. E eu me lembro que, numa época, alguns anos, se falasse, fazia até o próprio governo, fazia aquelas propagandas da camisinha, use camisinha, aquelas coisas todinhas, como se, numa licenciosidade absurda, numa inversão absurda da ética, usem camisinha, como se isso realmente fosse um caminho de suposta prevenção para aqueles que, desregradamente, na proliferação ou no desregramento, na promiscuidade do comportamento sexual, realmente viesse fazer a prevenção da AIDS, naquela época, realmente bastante assustadora. Então, as feridas morais, marcadas profundamente por essas almas desavisadas, bastante imprevidentes, disso, esses 3 dias de folia, ou mais, como eu disse, em lugares que botam até mais do que isso,
poderão se transformar simplesmente em 3 séculos de penosas reparações, por essas estatísticas. São 3 dias que me levam a precisar reparar com alguns séculos para frente, 300 anos ou mais. Então, é extremamente sensato, sim, pensarmos um pouco nisso tudo. Será que o carnaval traz ao nosso espírito realmente mais alegria? Traz realmente divertimento? Traz uma sedimentação de nexo sociocultural robusto para eu poder engrandecer e invernizar o meu campo intelectual? Será que o apelo de Momo faz com de cada um realmente um ser melhor? Vale a pena pensar sobre isso. Se não faz, capítulo 37, o ideal é afastamento. Será que edifica algo em nossa jornada evolutiva como espírito imortais que somos? E muitos espíritas ingênuos, e eu coloco aqui no campo da ingenuidade mesmo, julgam que a participação nessas festas de carnaval, tão do agrado do brasileiro, realmente para eles nenhum mal acarreta a nossa integridade física ou psicossomática se eu usar o bom senso. Bom senso. Na hora em que todos estão insensatos, eu uso o meu bom senso, dentro de uma comparação que eu sou melhor do que os outros. Ou seja, isso realmente eu sou completamente discordante. Porque uma vez que por detrás da aparente alegria, dessa falsa felicidade, revela-se o verdadeiro atraso moral em que ainda se busca esse prazer, pela explosão dessa animalidade que ainda domina muitos seres, muito de nós. E se nós temos essas tendências, por que buscar? Por que estar lá? Porque nós não estamos, repito, incólume ao arrastamento. Se eu estivesse totalmente convencido de que eu tenho um poder de sobrepor-me aí, considerando superior aos demais, é preciso termos cuidado. Orar, nesse momento, eu falei da importância da oração, é extremamente importante. E é importante nós lembrarmos que há muitas outras formas de diversão nesses momentos que poderíamos aproveitar de uma forma proativa. Ou seja, existe entretenimento disponível a cada um de nós. Alguns são legítimos meios de caça dessa alegria salutar, esse aprimoramento individual, aprimoramento coletivo para a nossa escolha. Nós não vemos, sob qualquer argumento, outro caminho que não seja, como diz, voltando a André Luiz, capítulo que nós citamos, 37, abstinência sincera dos folguedos para o maior controle das nossas sensações, dos nossos instintos. Então, ele tem total razão, para que nós possamos realmente canalizar as energias saudáveis, empregando o tempo, por exemplo, desse feriado de carnaval, para uma descoberta de nós mesmos. Por que não? Para maior aproximação e entrosamento com os familiares, por que não? Para a leitura, visando aprendizado através de livros e filmes instrutivos, por que não? Para frequentarmos reuniões espíritas nas casas sensatamente abertas, por que não? Buscarmos eventos educacionais, culturais, ou mesmo o descanso, já que o ritmo frenético do ganha-pão, do dia a dia, exige cada vez mais preparo psicológico, preparo fisiológico, estrutura físico-psicológica para o embate pela própria sobrevivência. Em síntese, o carnaval não auxilia em nada ao bem-estar social, então para que insistir em sua busca? E uma das tarefas primordiais da nossa doutrina é a de lutar por dispositivo de preservação dos valores mais dignos da sociedade, sem, claro, que se violente, obviamente, o direito soberano e o livre-arbítrio de cada um. Cada um faz o que quiser da sua vida, porque o espiritismo não proíbe nada. A doutrina espírita não proíbe nada. Faça o que quiser da sua vida, mas assuma a responsabilidade da escolha feita. Mas é bom não esquecermos de que o carnaval sempre vai, nesse momento, ocorrer essas obsessões de vários níveis, e, repito, de consequências muito desagradáveis, sob o ponto de vista físico, emocional e mental. Somente poderemos garantir a vitória do espírito sobre a matéria se nós fortalecemos a nossa fé, a nossa vigilância, a nossa oração, renovando-nos mentalmente. Isso dá muito trabalho, é escalada de montanha mesmo, praticando bem nos moldes dos códigos evangélicos propostos há 2000 anos pelo Mestre Jesus, e jamais esquecendo que os divinos conselhos de nosso querido Jesus, do vigiai e orai, para que não entremos em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto.
mas dizem alguns, né, que a carne é fraca, mas nós somos muito mais do que um corpo, nós somos muito mais do que a própria carne. Querido Arnaldo Rocha, restam 5 minutos para as 8 horas, eu não sei se já terminou, se terminou, eu dou aqui por encerrado a nossa reflexão sobre o carnaval sob a ótica doutrinária, tá bom? Em primeiro lugar, agradecer ao Jorge essa belíssima explanação, muito consciente, muito profunda, e deixa-nos uma reflexão para que possamos repensar o que fazer nesses dias, aproveitando bem o nosso tempo para o nosso crescimento interior. Jorge, hoje você fez a palestra, nossa casa está completando amanhã 41 anos. Parabéns. E durante esses 41 anos, nós nunca deixamos de trabalhar na terça-feira de carnaval. Parabéns de novo. Mas de 2 anos para cá, infelizmente, a nossa quadra tem sido fechada pelo CBF para carnaval de rua, e aqui se reúnem vários blocos, não existe nem estacionamento, nós não conseguimos nem chegar à porta do centro. Haja vista as licenciosidades, o que a gente vê que desabona, inclusive o barulho que acontece, que não deixa que nós possamos fazer uma simples oração. Eu conheço bem, é verdade. Mas, a partir de quarta-feira, a nossa casa funciona normalmente. Isso tudo devido ao GDF ter fechado a nossa rua, porque antes nós nunca deixamos de atuar na terça-feira de carnaval. E queríamos agradecer os esclarecimentos aqui colocados, na certeza de que servirá para todos nós, né, como um aviso do que estamos fazendo do nosso tempo. Faremos uma prece em agradecimento à espiritualidade superior por esses 41 anos de existência da Casa Espírita Fonte de Esperança, pela oportunidade que tivemos da sua companhia durante este momento, nos falando do carnaval sob a óptica da espiritualidade, para que nos convençamos de que a evolução depende de cada um de nós em particular. Amado Senhor, que a sua luz se faça em nossas vidas, ajudando-nos a sermos pessoas melhores a cada dia da nossa existência, superando as nossas dificuldades interiores, jogando luz em nossas sombras íntimas, aprendendo a ser pessoas melhores para melhor servir à humanidade. Que a sua luz se faça hoje e sempre, levando a todos os nossos entes queridos as bênçãos das vibrações coletivas da espiritualidade superior aqui presente. Graças a Deus, e muito obrigado novamente. Agradecemos as pessoas que nos acompanharam e pedimos permissão para encerrarmos a transmissão a partir de agora.